A nossa igreja tem esse compromisso com a palavra e quer que a palavra seja o centro da igreja, porque é na palavra que a igreja se define como povo de Deus. E diz o profeta Jeremias também: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha, é na palavra de Deus que o nosso coração é aquecido e o nosso coração é quebrantado. Por isso que a igreja precisa da palavra e a igreja não pode abrir mão da palavra. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, deixa aberto, por favor. Eu queria falar com vocês hoje sobre legalismo. E quando eu penso em legalismo, eu penso numa atitude de julgamento da parte de pessoas, em especial pessoas religiosas, um julgamento rigoroso em relação a algum fato ou alguma circunstância da vida das outras pessoas. Eu penso em legalismo principalmente quando eu lembro da experiência de uma irmã amada lá de Lajinha. Ia contar a história para vocês, de ter citado algum estudo bíblico, mas hoje eu vou tratar especificamente sobre isso. Então eu queria usar o exemplo dessa mulher. Não vou citar o nome, a gente acha que não, mas alguma pessoa me disse que lá em Lajinha o pessoal assistiu minha pregação lá. Então assim, de forma ética, então a gente evita citar nomes. E uma hora, né, se a gente não ter essa ética, alguém vai assistir uma mensagem e não vai gostar daquilo que vai ouvir, porque vai, né, falar de um parente, de alguma pessoa assim. Então a gente evita citar nomes. Mas essa mulher foi minha colega de trabalho no tempo de Cicobi, no ano de 2002, no ano de 2003, não me lembro. Possivelmente deve ter sido no ano de 2003, porque eu já estava na igreja, me converti no ano de 2002. Ela chegou para mim, nós começamos a conversar assim num cafezinho desse da tarde. Acho que o banco já estava fechado, eu fui lá tomar um bolinho de café e ela trabalhava na área de limpeza da igreja. Era negra e um cabelo muito crespo. E na conversa ela começou a chorar e dizendo que estava desviada da igreja. Era uma determinada igreja lá de Lajinha. E eu perguntei, mas por quê? Ela foi explicar a situação, a circunstância. Por ter o cabelo muito crespo, ela brincou comigo e falou assim: meu cabelo vai crescendo, vai ficando como um capacete. E eu preciso cortar. E qual é o problema de cortar cabelo? O problema é quando a pessoa é membro de uma igreja que proíbe as mulheres cortar o cabelo. E ela pertencia a essa igreja. E quando ela viu que o cabelo já não tinha mais condições, estava incontrolável, que nenhum creme acalmava, né? Nenhum creminho calmante acalmava o cabelo dela, e ela precisou de cortar, tadinha. A situação, o cabelo dela necessitava, não tinha condição de deixar mais crescer. E para piorar a situação, ela ficou enferma logo em seguida, precisou ficar acamada, afastar até mesmo do trabalho. E nesse meio tempo ela recebe então algumas visitas. Eu vou falar de algumas palavras entre aspas, de alguns irmãos entre aspas, né? Porque não são irmãos. A pessoa que chega na casa de alguém para falar o que falou, não são irmãos. E essas pessoas entre aspas revelaram então para essa mulher que o que ela estava sofrendo era por ter pecado entre aspas contra Deus, por ter cortado o cabelo, né? A situação piorou mais ainda. Se aquela mulher já estava angustiada, doente, se sentindo debaixo de culpa por ter cortado o cabelo, e ela mesma usou a expressão na época, né? Cabelo ruim, ela mesma usou a expressão, sentindo culpado, prostrado numa cama doente, e vai membros da igreja e fala que ela estava sofrendo aquilo porque estava em pecado. A alma da pessoa ficando, né, num estado complicado. E ela me disse nesse momento, já em lágrimas, nesse momento da conversa, já em lágrimas: Juliano, o que eu vou fazer? Falei com ela, ela falou assim: como assim? Né? Falei com ela: como assim? Como é que eu vou fazer? Porque eu sei que eu estou afastado da igreja, eu preciso tomar comunhão da igreja, mas eu não posso ficar sem cortar o meu cabelo, não tenho condições sem cortar o meu cabelo. Isso eu chamo de legalismo. É um julgamento sobre a vida da pessoa, rigoroso, muitas vezes motivado por tradições ou uso e costume, ou, no mínimo, quando a situação ainda é melhor, uma interpretação errada da Bíblia, quando ainda é uma situação um pouco melhor, saudável. Mas, no mais, quando o legalismo já está num nível assim, mesmo avançado, principalmente baseado em uso e costume, e baseado principalmente também em tradições.
E eu penso que Jesus também identificaria isso como legalismo, porque Jesus passou exatamente por uma situação parecida. Abra comigo o texto de Marcos capítulo 2, verso 23. Eu queria falar com vocês sobre esse texto. Marcos 2, verso 23. Eu penso que Jesus faria a mesma interpretação se ele estivesse com essa irmã, conversando com essa irmã. Ele ia classificar isso como legalismo. Julgamento baseado em uso e costume e tradição. Marcos capítulo 2, verso 23 diz assim. Eu só queria fazer um parênteses, meus irmãos. É agora que nós nos reconhecemos como igreja. Você não tem noção, os irmãos, o que é a disciplina que Deus faz conosco quando nós decidimos a pregar a Bíblia. Vocês sabem que eu tenho pregado o Evangelho de Marcos para vocês, pregado o livro inteiro. Aí nós chegamos num texto que à primeira vista não tem tanto significado, à primeira vista. Aí nós somos tentados a sair daquela disciplina e trazer para a igreja uma mensagem. E a igreja não precisa de mensagem, eu não preciso de mensagem, a igreja não precisa de sermão. Isso tem muito no Facebook, tem um tanto de gente fazendo mensagem, um tanto de crente, depois de meia-noite, um tanto de crente orando no Facebook, e fazendo aquelas mensagens de alta ajuda. Isso tem um monte no Facebook. O que nós precisamos é da palavra. Só isso que nós precisamos. Então guarde isso no seu coração. Igreja não precisa de sermão de pastor. Igreja não precisa de mensagem de pastor, seja qual ela for. Nós somos edificados, nós somos abençoados, mas o nosso desejo maior é pela palavra do Senhor sendo pregada na igreja. Não é a motivação nossa de vir para a igreja pensando o seguinte: qual é a mensagem? Nós queremos a palavra. Mensagem tem que ser pregada, tem que ser a pregação da palavra. Esse texto é um texto que à primeira vista pode ser que não tenha tanto significado, mas um texto muito abençoado no nosso coração, principalmente na situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Acompanhe o versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, ou os pães da presença, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Acompanhe comigo o versículo 27, verso 28, uma outra versão da palavra de Deus. Diz assim: e Jesus terminou a resposta: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir, como diz a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, que essa palavra seja de fato fogo que aqueça nosso coração e martelo que quebrante aquilo que está endurecido entre nós. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por essa noite de festa que nós estamos na sua presença. Como eu disse, ó Deus, o ambiente pode estar frio, não o nosso coração. Nosso coração tem que estar aquecido, nosso coração tem que estar quebrantado, nosso coração tem que estar fervoroso. E é por isso que nós nos achegamos diante da sua palavra. Louvamos o teu santo nome, fomos edificados nos louvores, mas pedimos ao Senhor que a tua palavra seja fogo dentro de nós. Fogo, ó Deus, que arda no nosso coração, fogo que aqueça a nossa alma. E também, Senhor Jesus, martelo que esmiúce toda dureza, martelo que quebranta tudo aquilo que está dentro de nós, resistindo à sua vontade, em nome de Jesus. E oramos também, ó Deus e Pai, por tudo aquilo que Satanás porventura quer levantar contra a pregação da sua palavra ou contra a paz nesse culto. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, jogue por terra em nome de Jesus. E não permitimos a manifestação de entidade maligna nesse culto. Ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos a tua bênção, clamamos o agir do Senhor, e que o teu Espírito possa abençoar a nossa vida grandemente na palavra, porque é da palavra que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos amados, eu queria reprisar com vocês 2 minutos apenas. Marcos, começando no capítulo 1, versículo 14, e terminando lá no capítulo 7, ele vai descrever o ministério que o Senhor Jesus teve nessa parte de cima do mapa, chamado Galileia, a parte de cima do mapa da terra de Israel naquela época. Esse pedaço, do capítulo 1, verso 14, até o capítulo 7, verso 50, vai ter muitos relatos de milagres, porque Marcos tem um propósito de, através desses milagres, quando você vai lendo, você vai confirmando a identidade de Jesus, que Ele é o Senhor, Ele é o Rei, enviado para estabelecer o reino de Deus. É por isso que tem muitos milagres. Capítulo 1, verso 21, você vai ver um milagre, a expulsão, uma libertação de um homem, depois a cura da sogra de Pedro, e assim vai espalhando milagres nessa parte do Evangelho de Marcos. Agora, no capítulo 2, Marcos também vai mostrando como que ele desce uma ênfase numa série de conflitos que Jesus vai tendo. No capítulo 2, no versículo 1, de 1 a 10, Jesus tem um conflito. Esse conflito começa no coração das pessoas, questionando a autoridade de Jesus de perdoar pecados. No capítulo 2, verso 13 ao versículo 17, o questionamento agora não é mais no coração, agora o questionamento é indireto. Eles ficam perguntando a Jesus por que Jesus come com os pecadores. Jesus estava na casa de Levi e ali ajuntou-se pessoas de todos os tipos da sociedade, e Jesus livremente comendo com eles. E os fariseus religiosos ficaram questionando por quê? Por quê? Por que Jesus come com pecadores? Por que ele se sente tão à vontade? Será que ele é igual a eles? Por isso que ele não se sente incomodado junto dos pecadores? No capítulo 2, verso 18 ao verso 22, agora o questionamento é direto. Eles perguntam para Jesus por que Jesus e o seu discípulo não observam um jejum, que 2 grupos religiosos naquela época estavam observando. Agora, no capítulo 2, verso 23, outro questionamento, direto até Jesus. E este questionamento tem a ver agora com a quebra da guarda do sábado, que é o dia consagrado a Deus na antiga aliança, para o culto, para o descanso e para o culto. Foi um questionamento direto, e a resposta de Jesus nos ensina muitas lições. A resposta de Jesus toca naquela ferida, toca naquele ponto sensível, naquela religião da época que já estava enferma, já estava seca, já estava endurecida. Jesus toca naquele ponto sensível, mostrando quanto que aquela religião estava afastada da palavra e afastada do Deus da palavra, da palavra de Deus e do Deus da palavra. E essas lições são importantes para nós. Eu creio, meus irmãos, eu vou aplicar esse texto depois, explicar e aplicar esse texto. Eu creio que se nós entendermos essa mensagem de Jesus, e se nós trazemos o nosso coração, entender que é Jesus mesmo que está nos mostrando essa verdade, isso vai gerar uma revolução na nossa vida. Isso vai trazer um tempo de cura para a igreja, e vai trazer um tempo de cura para esse mundo. Nós precisamos dessa palavra. Então eu queria que você ficasse comigo, que você não ficasse disperso por motivo nenhum, e recebesse essa palavra como vinda do próprio Senhor Jesus, que é a pregação da palavra, tá? Essa palavra vivida dentro de nós, vivida na igreja, vai trazer um tempo de cura para a igreja e da igreja para o mundo. A igreja precisa ser curada, e é por isso que o texto anterior fala dos odres novos. Antes do Senhor derramar vinho novo, nós vimos aqui na figura dos odres. Odres são bolsas de couro, e essas bolsas de couro não poderiam ser ressecadas, velhas, porque o vinho novo vem com fermento, vem expandindo, o vinho novo vem larguecendo tudo, rompendo tudo. E se aquele couro estiver ressecado, estoura, perde-se o óleo, perde-se o vinho. Em outras palavras, antes do Senhor derramar algo novo sobre a vida da igreja, Ele precisa curar a igreja, Ele precisa tratar as rachaduras da igreja, Ele precisa tratar as feridas da igreja, Ele precisa curar essa igreja. Aí Ele derrama o vinho novo. Esse vinho novo vem derramado à medida que a igreja vai sendo curada, à medida que a igreja vai se colocando na palavra. O Senhor vai derramando o Espírito dele, e vai agindo na igreja e através da igreja no mundo, para ser cura, para ser bênção, para ser terapia para a vida de muitas pessoas. Vamos ver a primeira lição. E eu queria falar com vocês do rigor que é o legalismo.
rigor do legalismo, o quanto que o legalismo, quando é vivido por pessoas que deviam estar se comportando de modo diferente à luz da palavra, o quanto que esse legalismo é rigoroso, o quanto que machuca, o quanto que dói, o quanto que prejudica, o tanto que atrapalha a obra de Deus. Olha no versículo 18, leia. Verso 23, verso 24, perdão. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado. Vamos entender uma coisa aqui com vocês. Sábado era a instituição mais sagrada dos judeus. Até hoje, os judeus ortodoxos que estão espalhados no mundo afora, eles têm o sábado em alta conta, para vocês terem noção do tanto que eles têm zelo, e é um zelo às vezes até rigoroso, e até assim, desnecessário. Há pouco tempo estava vendo uma reportagem, e eles descrevendo o que eles fazem na sexta-feira, até cortar os pedaços de papel higiênico que eles cortam, para que eles não tirem papel higiênico no dia de sábado, porque é um esforço, e o dia de sábado não pode ter nenhum esforço, não pode ter nenhum trabalho, até mesmo você ir lá e partir um pedaço de papel higiênico para suas necessidades no banheiro. Olha a minúcia das coisas que se tornou. Isso é herança da época de Jesus. As pessoas já tinham esse rigor, as pessoas já tinham todo esse peso sobre o dia do sábado, que foi uma instituição que o Senhor deu para a raça humana, para o deleite da raça humana, e os judeus transformaram isso num peso insuportável, que ninguém aguentava mais. Chegava o dia de sábado, aqueles que tinham pouca fé e pouca espiritualidade já não tinham mais prazer, porque era tanta regra sobre regra, que eles já não tinham mais aquele deleite em Deus, mas apenas a preocupação em regra. E Jesus atravessa as searas. Em outras versões você pode ver, aparece a palavra trigo. Na época possivelmente era lavouras de trigo, e foi necessário, diz o texto, aconteceu. A primeira coisa que precisamos entender é esse contexto. Ora aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, possivelmente trigo, e os discípulos, ao passarem no meio daquela plantação, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque faz o que não é lícito aos sábados. Olha que interessante. Nós vamos ver que o que Jesus fez não tem nada de errado. O que estava errado era a interpretação dos fariseus. Primeira coisa, diz o texto aí no versículo 22, que aconteceu de Jesus passar. Esse é um detalhe que mostra que a atitude de Jesus não foi intencional. A atitude de Jesus não foi programada. Ele não fez isso porque ele fez de forma pensada. Olha, eu vou passar e vou fazer com os meus discípulos algo para provocar e escandalizar os judeus. Não, possivelmente no meio do caminho, para encurtar o caminho de um lugar para outro, que Jesus estava viajando em campanha missionária, ele passa no meio da lavoura para encurtar. Passa, vai embora. E como vinha fariseus e a multidão andava atrás de Jesus, no meio da multidão tinha fariseus, e viram que Jesus cortando um atalho no meio de uma lavoura, os discípulos pegavam as espigas de trigo. Diz o texto de Mateus que elas esfregavam na mão, e o texto de Lucas, desculpa, fala que eles esfregavam aquelas espigas de trigo na mão e comiam. Outro detalhe que o texto de Mateus fala é que eles estavam com fome, no capítulo 12 de Mateus, versículo 1. Primeiro, não foi a intenção de Jesus, foi a necessidade do momento. Para encurtar o caminho, Jesus passa no meio da lavoura. Segundo, os discípulos estavam com fome, e por estarem com fome, eles vão e pegam da lavoura de alguém, dessas espigas de trigo, debulham ali na mão e comem. E terceiro, a lei de Moisés falava que eles podiam fazer isso. Eu não sei vocês, às vezes você está passando lá na roça, na época de milho, você fica numa tentação, né, de pegar assim, esticar o braço, quebrar as espigas de milho, colocar no carro, ir para casa, fazer um mingau. Eu estava falando isso ontem, fazer um mingau, um milho cozido com manteiga e sal, né? E você fica com a consciência pesada e você fala assim:
Mas isso pode ou não pode, né? Se não é conhecido, sempre não pega. Se é conhecido, não está na hora, depois eu falo para o fulano de tal, né? Peguei uns espinhos, fiz um mingau, você ainda leva um pouquinho para ele. Mas na época, aí, que a lei de Moisés determinava que eles podiam fazer isso. Caso fosse a necessidade, a única coisa que eles não podiam fazer era levar para casa. Inclusive, a lei de Moisés falava que as beiradas da lavoura não podiam ser colhidas. Gente, eu vou dar uma dica para os cafeicultores, né? Os cafeicultores, né, aqui na nossa igreja. Alguns lugares, os cafeicultores não tiram a rapa, não tiram aqueles cafés, né? Hoje está mais difícil por causa da máquina, espalha café para todo lado. E às vezes, se a pessoa não tirar essa rapa, tem um prejuízo muito grande. Mas algumas lavouras, onde a pessoa pega na mão, aqueles cafés que caem no chão, eles não pegam exatamente para deixar para outras pessoas pegarem. Foi isso que aconteceu na época de Ruth. Esses cantos da lavoura, lateral da lavoura, não eram colhidos exatamente para os pobres necessitados. E passando a lavoura e comer, eles podiam comer até se fartar. Deuteronômio capítulo 23 vai falar sobre isso. A única coisa que não podia levar para casa, aí já era infração, já era roubo, aí quebrava a lei de Moisés. Mas estando ali, se satisfazendo, comendo, eles podiam fazer, não era pecado contra Deus. Os fariseus viram. Olha só, Jesus não passou intencionalmente, ele precisou passar, certo? Para encurtar o caminho. Os discípulos estavam com fome, a lei de Moisés não proibia, mas os discípulos estão lá apontando o dedo com rigor e julgando as pessoas, falando que eles estavam então pecando contra Deus e quebrando a lei de Deus. Logo, eles estavam em pecado e o Senhor Jesus então seria punido. Um detalhe que está escrito: advertiram-no. Essa expressão ver e antes advertiram-no era um recurso que os judeus usavam, porque ninguém podia ser punido sem antes ser advertido. A ideia então é que eles não estão preocupados com a glória de Deus pelo fato da lei de Deus estar sendo quebrada. Eles estão preocupados em juntar prova para apedrejar Jesus. Olha no capítulo 3, no versículo 2, se não é verdade. Olha que interessante. Capítulo 3, verso 2. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria, de sábado, a fim de, quem está escrito aí? De o acusarem. Quando os fariseus disseram para Jesus: vê, seus discípulos, né, vocês estão fazendo aquilo que não é visto no dia de sábado, na verdade eles estão juntando provas, porque ninguém podia ser punido pela lei de Moisés sem antes ser acusado, e sem antes ser avisado, sem antes ser alertado, cuidado. Se eles tivessem essa prova, e eles já estavam observando que o ministério de Jesus já estava conhecido, já estava provocando inveja nos fariseus, eles entregaram a Jesus por inveja, eles já tinham munições na mão para apedrejar Jesus, ou, no caso que aconteceu, levar Jesus para a cruz. Mas olha como é que é o legalismo. Jesus foi necessário dele atravessar, os discípulos estavam com fome, porque já estavam andando com Jesus, Jesus não tinha rotina certa, Jesus não tinha tempo nem para comer, os discípulos estavam vindo atrás dele, estavam todo mundo com fome também, eles estavam comendo para matar a necessidade, que é a pressão da hora, quem está com fome sabe, e não era proibido pela lei de Moisés, mas estava ali dedos apontando o erro e acusando o erro, baseado em quê? Baseado em tradição, baseado em uso e costume, baseado em regras, baseado em leis instituídas por homens que eles colocaram acima da lei de Deus. Aguardando isso, o rigor, primeiramente, do legalismo está baseado em cima de instituições humanas, de regras humanas e distorções da palavra de Deus. Guarda isso, que é muito importante. Segunda lição: a necessidade de misericórdia. Jesus vai ensinar agora no versículo 25. Acompanhe comigo, eu vou ler com vocês. Necessidade de misericórdia. Mas eles responderam. Isso aqui é interessante, eu quero que você grifa uma expressão. Nunca lestes? Olha que interessante. Lestes. A primeira coisa que Jesus faz para responder aqueles acusadores, aqueles homens cheios de legalismo, é levar o povo para a palavra. Sabe por quê? Porque Jesus não tem esse negócio de ficar discutindo regra, tradição. A questão com o Senhor Jesus é se o povo está vivendo de acordo com a palavra de Deus ou não.
O povo baseado em acusações de regras humanas, Jesus leva isso para a Bíblia, já acaba a conversa, já quebra as pernas dos fariseus, em sentido figurado. Nunca leu. Ou seja, vocês estão aí fissurados com regras, fissurados com essas tradições, fissurados com essas instituições de vocês, interpretações de vocês, mas vocês estão aqui engolindo a Bíblia, e a Bíblia fala totalmente diferente. E ele cita um caso que é maravilhoso. Nunca lestes? Grita essa expressão se você tem esse costume. Continua. O que fez Davi? Davi era o rei. Jesus está se revelando como rei. Desde o início, capítulo 1, verso 14, ele fala que o rei não veio. No versículo 25 agora, ele fala que Davi fez isso. Ele se compara com Davi. Davi, o maior rei de Israel. Quando se viu em necessidade. Outra expressão que vale a pena você grifar. Necessidade é a palavra que fala, a palavra carência, e aquilo que a pessoa precisa, mas tem falta. Davi estava em necessidade, Davi precisava de alguma coisa, porque Davi carecia de alguma coisa, mas não tinha naquele momento. Ele foi buscar onde? Diz o texto: e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus. Davi teve fome, juntamente com o seu exército. Nessa época Davi estava fugindo de Saul, em cavernas e cavernas, desertos e desertos, buracos e buracos, para não perder a sua vida. E ele teve fome, seus companheiros tiveram fome, por causa de andar noites sem parar. Não tinha tempo, porque Saul vinha bufando atrás para matar Davi. Onde ele foi para buscar a satisfação da sua necessidade? Foi na casa de Deus, foi lá no templo. Na verdade, né, no tabernáculo, o templo não tinha, ele foi lá no tabernáculo. E diz o texto que ele tinha fome, mas não tinha pão normal. Só tinha um pão que naquela época ficava mais ou menos nessa posição que está esse pedestal, que era a mesa dos pães sagrados. Toda manhã ficava 2 fileiras de pães, aqueles pães asmos, aqueles pães redondos, pães sem fermento. Que eu não sei se vocês já comeram, eu tive a experiência de comer pela primeira vez em Belo Horizonte, que coisa gostosa, não tem gosto de nada, mas misturado com uma patê, um negócio assim, é bom demais, né? Ele tinha 2 fileiras, 6 pães aqui, 6 pães aqui, tinha que estar sempre fresco. Esse pão era trocado todo dia de manhã, e esse pão não podia ser comido a não ser pelos sacerdotes, como diz aí no versículo 26. Mas estava lá o chefe dos sacerdotes, o sumo sacerdote, falou o seguinte: vocês estão cansados, vocês viraram noites fugindo de Saul, vocês estão com fome, esse pão é consagrado a Deus, mas a necessidade de vocês dá a oportunidade para que vocês usufruem dessa comida, para que vocês usufruem desse alimento, dessa provisão, e mate essa necessidade. O que Jesus está falando, gente? O que o Senhor Jesus está usando e que está querendo falar conosco? Jesus está dizendo o seguinte, que às vezes, em certas circunstâncias, as cerimônias dão lugar à necessidade humana. De acordo com o ritual do Antigo Testamento, aquele pão não podia ser tocado por gente comum. Davi não era da tribo dos sacerdotes, era da tribo dos reis. Ele não podia comer, mas naquele momento a necessidade dele era maior do que o mandamento religioso, do que a cerimônia. Então o sacerdote vai, entrega o pão, come, meu filho, fica à vontade, passa um patê desse trem, passa uma geleia de morango e come esse negócio. Eu ganhei naquela cesta, né? Naquela cesta nós ganhamos domingo passado, veio um potinho de geleia de morango. Primeira vez que eu comi, que troço ruim. Esse dia de noite, mas eu estou dormindo, eu estou lá aproveitando. Gostou demais? Aí o sacerdote falou assim: pode comer, fica à vontade. Porque nesse ponto, preste atenção, gente, nesse ponto, a necessidade estava acima da regra. Aí Jesus fala para os fariseus isso: olha, pessoas são mais importantes do que as instituições. Pessoas e suas necessidades são mais importantes do que regras. Queridos irmãos, onde uma pessoa vai para encontrar alguma coisa para satisfazer as suas necessidades, se não na igreja? Diz o texto: Davi foi aonde? Na casa de Deus. Ele podia ter batido em qualquer lugar. Davi tinha amigos em vários lugares, Davi era querido em vários lugares, mas aonde que ele foi para buscar satisfação para a sua necessidade física? Foi na casa de Deus.
É na igreja, na casa do Senhor, aonde as pessoas têm que vir para receber sustento, para receber pão fresco, para receber cuidado e ser satisfeito nas suas lutas, ser satisfeito nas suas necessidades. Eu estou querendo dizer com isso que se nossa igreja aqui viver isso que eu relatei lá no início, aquele espírito de acusação, aquele espírito de legalismo, de rigor contra as pessoas, e não seu lugar de cura, e não seu lugar onde a pessoa entra e saia alimentada, onde a pessoa entra e saia satisfeita, porque Deus operou na vida dela, porque ela foi bem acolhida na igreja, porque ela foi aqui recebida e dita assim para ela: vem, fique, porque aqui é lugar, aqui é a casa de Deus, aqui é lugar da gente se deleitar, se satisfazer na presença do Senhor. Para onde mais essa pessoa vai se não for para a igreja? Aí o traficante abraça ela. Aí o mundo abraça. Sabe por quê? Porque a igreja repeliu, porque a igreja expulsou, porque a igreja apontou o dedo, porque a igreja que devia ser a casa de Deus para acolher gente em necessidade, gente cansada do percurso de batalha, Davi virando noites e noites, fugindo de Saul e caos dele. Ele foi para a casa de Deus para encontrar refrigério, ele foi para a casa de Deus para encontrar a satisfação de suas necessidades. Aqui é lugar do soldado encontrar satisfação das suas necessidades. Aqui é lugar do guerreiro e da guerreira ser renovado em nome de Jesus para continuar a batalha. Essa batalha não termina, essa batalha só vai terminar quando o Senhor Jesus nos chamar. Então, se a pessoa vem aqui, e aqui não é um lugar de graça, de encontro com Deus, de acolhimento, de encontro humano, de calor humano, onde que essa pessoa vai, gente? Para onde? É como a irmã lá de Laginha, vai se desviar, e muitas vezes vai encontrar muito mais acolhimento lá fora, entre pessoas que não são classificadas como descrentes, e mais julgamento dentro da igreja, onde as pessoas são classificadas como crentes. Nós precisamos entender que casa de Deus, igreja do Senhor Jesus, não como local, mas como ajuntamento de vidas, é lugar de acolher o cansado, é lugar de restaurar o guerreiro e a guerreira, é lugar de trazer refrigério. Se nós não tivermos isso na nossa mente, vai passar o tempo e a igreja vai perdendo tanto o seu sal, que vai ficando desgostosa, vai ficando intragável, e o mundo não se converte. Sabe por quê? Porque o único lugar que devia trazer esse gosto, sabe, de satisfação, esse gosto de alegria, esse gosto de contentamento para eles, não está tendo esse gosto mais. Já se tornou sem sal, já se tornou sem sabor, já se tornou completamente intragável. A igreja corre o risco de se tornar intragável. Aí lá chega, as pessoas falam assim: o mundo está perseguindo a igreja. Mas por quê? O mundo está perseguindo a igreja? Porque estão falando lá fora que a igreja tal, a igreja de presbiteriana, a igreja tal, são igrejas orgulhosas, são igrejas que a pessoa entra e nem é vista. Não tem perseguição nisso não, meu irmão. Nós temos que aceitar que é fato. O que está sendo descrito é fato. E muitas vezes, quando aqui deixa de ser local de restauração, de cura, o Senhor usa até o ímpio para explorar essa igreja e acordar essa igreja. Eu tenho trabalhado isso muito com vocês, onde nós temos que quebrar isso em nós. Nós temos que quebrar isso na gente. Graças ao Senhor, nós temos visto sinais de algumas coisas que eles estão mudando, mas vamos caminhar, gente, vamos caminhar, vamos olhar uns para os outros e todo mundo para Deus e falar assim: Senhor, nós queremos que nossa igreja seja um lugar de restauração, de descanso para o cansado, de descanso e refrigério para aquele que está na luta, batalhando contra Satanás, rumo ao reino de Deus. Nós queremos que aqui seja esse lugar. Por que tem que ser lá? Por que tem que ser acolá? Estava aqui nesse gabinete essa semana, eu voltei de um aconselhamento, cheguei lá em casa e falei para a Mariana assim: você não tem noção
de um homem triste que está diante de você. Eu estou completamente triste depois de um aconselhamento que eu tive. Uma pessoa que chegou cansada, quebrada, está aí lutando para vencer as dificuldades, simplesmente me disse: pastor, estou firme, graças a Deus, estou vivendo minha fé com Deus, estou buscando o Senhor, mas estou orando, porque se for da vontade de Deus eu vou congregar em outra igreja. Eu falei: por quê, meu? Por quê? Ela falou com a pessoa: por quê? Porque em tal lugar eu tenho amigos que me acolheram e que estão me ajudando a passar. Na outra igreja tem amigos que me acolheram e estão me ajudando a passar por essa luta que eu estou passando. Eu falei assim: como pastor, eu dói profundamente no coração. Você não tem noção, tanto que eu saí desse aconselhamento, por um lado feliz, que o Senhor está restaurando mais uma vida, por outro lado, completamente humilhado. E como pastor, eu tenho que admitir que nesse caso específico, não são todos, mas nesse caso específico, a pessoa não encontrou acolhimento entre nós. Mas como irmão em Cristo, eu abençoei, para assim que o Senhor te direcione. Nossa igreja não é igreja acerta, nós queremos estar como expressão verdadeira do corpo de Cristo, mas nós não somos a igreja certa. Desde que você vá para uma igreja séria, uma igreja bíblica, vá, congregue, seja acolhida, sirva na obra de Deus e caminhe, e essa igreja vai estar sempre de portas abertas para você. Se essa igreja não for lugar de cura, se essa igreja não for lugar de descanso para o guerreiro e para a guerreira, para esses irmãos e irmãs que estão aí chorando com seus lares, chorando ao pé de suas camas, batalhando pelas suas vidas, batalhando pelas suas famílias, se esse lugar aqui não se tornar um lugar de descanso para os nossos irmãos que estão na batalha, nós vamos deixar de ser igreja, nós vamos deixar de ser o instrumento de Deus para a cura das vidas e das vidas que estão aí capengando nesse mundo batalhando.